Então, oficialmente, boa noite a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês como vai ser a dinâmica dessa disciplina de estágio supervisionado 3. O que vocês vão observar e como que nós vamos organizar para que nesse estágio, nessa etapa agora, nesse semestre, a gente consiga se organizar, né? Hoje eu tive uma reunião com o professor Wesley, e fui lá na coordenadora Silvéria, e aí nós vamos estar organizando essa engrenagem da EAD, né, onde tem o tutor presencial, cada polo tem o seu tutor presencial, tem 2 polos aí que estavam sem, mas agora já teve edital, já vai estar, vocês vão estar tendo tutor presencial, então todo mundo tem o seu tutor presencial. E o que eu quero alinhar com vocês, a primeira coisa que eu quero combinar com vocês hoje vai ser o dia dos combinados, a aula dos combinados hoje, tem que ter até esse título aqui nessa aula, viu? Então, o primeiro combinado que eu quero fazer com vocês é que, em relação à engrenagem, como funciona, nós vamos, o curso que vocês fazem é um curso EAD, então é um curso à distância. Como é que o curso à distância funciona? Nós temos uma equipe que trabalha junto, se essa equipe não trabalhar junto, as coisas começam a se atropelar, né? Apesar de cada um ter o seu papel, essa equipe, ela precisa estar, na mesma sincronia, na mesma sintonia, para que as coisas possam, é igual a engrenagem mesmo, cada peça vai fazendo sua função, mas para poder girar e a coisa funcionar bem. E aí eu vou estar também explicando por que no semestre passado não funcionou tão bem essa engrenagem. Porque a primeira coisa do nosso combinado é vocês entenderem que vocês, primeiro, como o curso é EAD, eu vou abrir um fórum geral e eu vou estar respondendo vocês nesses fóruns. Fórum de dúvida, fórum de discussão, é lá que a gente tem que tirar as dúvidas, tá? Então, a tutora, quando vocês precisarem de qualquer situação em relação, estou precisando saber do termo de compromisso, que eu já assisti a aula da professora, já tentei ver como é que é e não estou conseguindo compreender. Recorre, ou então, eu estou com o computador com problema, ou minha internet está com problema, não estou conseguindo, não vou conseguir cumprir o prazo. Para quem que vocês têm que informar? Para a tutora presencial. Primeira pessoa que vocês vão procurar, tutor presencial do polo. Esse tutor presencial, se ele não conseguir resolver, ele vai acionar a tutora EAD. A tutora EAD que vai entrar em contato comigo. Eu vou estar em contato com vocês via plataforma. Por quê? Vamos lá. Porque, como o curso é EAD, nós precisamos de ter tudo comprovado, e a comprovação que a gente tem das nossas aulas, além das aulas gravadas, é a postagem de vocês. Por exemplo, quando eu coloco lá que vocês estão presentes, às vezes vocês não vieram para a aula, que tem gente aqui, nós estamos com 32 pessoas aqui. Aí lá na hora que eu vou pegar a frequência, tem 50 pessoas, eu coloco presença para todo mundo. Como que funciona isso? A presença só pode ser dada para todo mundo quando vocês estão exercendo, como é que fala? Fugiu a palavra. Quando vocês estão executando as atividades na plataforma. É a plataforma que vai dizer se vocês estão atuando ou não. A matrícula de vocês no curso, ela regulariza a vida de vocês aqui no curso de letras. Então, você está matriculado. Cada semestre você tem lá a sua matrícula, está regularizado. Isso, a matrícula, faz com que você comprove que você está presente no curso, presente no sentido está cursando, está ativo, né? Uma matrícula ativa. Então, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês tirem as dúvidas, porque se vocês tirarem as dúvidas pelo WhatsApp, com a professora Silvéria, ou tirar a dúvida comigo pelo WhatsApp, seja ela qual for a dúvida, nós não vamos ter esse registro na plataforma. Então, se vier uma fiscalização, que vai falar assim, mas como que essa disciplina está funcionando? Vai olhar lá a plataforma ninguém tem dúvida, não tem nenhum problema, está tudo fluindo, como assim? Porque mesmo fluindo, a gente tem que ter comprovação de que aquilo está fluindo. E como é que se comprova? Com registro. O registro vai estar onde? Nos fóruns.
Então, nós temos fóruns, fórum geral. Lá no fórum geral, vocês vão colocar a dúvida de vocês. Eu vou estar respondendo essas dúvidas de vocês. Quem me auxilia nesse trabalho? A Rosana, que é a tutora EAD. Então, a Rosana me auxilia, dizendo, professora, olha, tem umas dúvidas lá, precisa ser respondida e tal. Porque esse é o nosso meio de comunicação da nossa disciplina, é via plataforma. Nosso primeiro combinado, ok? Então, usar o fórum para tirar as dúvidas. Fórum de dúvida. Pode ser uma dúvida boba, que você acha que é boba, mas até porque o colega que vê aquela dúvida, às vezes ele ia fazer a mesma pergunta, você já fez, eu respondi, aí ele tirou a dúvida dele. Beleza, está tudo ok. Mas se tiver que repetir a pergunta, vai repetir a pergunta e eu vou responder, e vou explicar, e a gente vai conseguir fazer com que as coisas funcionem. Tá. Primeira coisa, usar o fórum de dúvidas, fórum de debates, para fazer tirar as dúvidas de vocês. Então, nosso meio de comunicação. Junto com esse meio de comunicação, eu apresentei para vocês como funciona a nossa equipe, né? Existe para essa engrenagem funcionar, vocês precisam procurar a tutora presencial, conhecer a tutora presencial, conversar com o tutor presencial, ter o contato desse tutor presencial. Então, vocês vão entrar em contato com o tutor presencial vai entrar em contato com o tutor EAD vai entrar em contato com a professora, e eu vou estar ajudando vocês. E o professor Wesley, o que o professor Wesley faz dentro dessa engrenagem? Então, dentro dessa engrenagem, o professor Wesley, ele é o professor que vai estar indo até o polo de vocês, vai estar indo nas superintendências, ele vai agendar o estágio de vocês. Só que o professor Wesley não vai conseguir fazer um bom trabalho se vocês não preencherem o Forms. Então, hoje eu fiz o Forms para vocês, um Forms novo. O que tem no Forms? Que é aquele formulário. Forms é aquele formulário, né, que vocês preenchem, esse formulário. Vamos lá. O formulário, o que tem lá de informação mais importante? O nome de vocês. Então, assim, vamos supor que o formulário, eu, Sandra, vou fazer... Não, eu não. Eu sou a professora. Então, vou dar um exemplo aqui da Catiele. A Catiele vai fazer o estágio dela sozinha. Então, a Catiele vai abrir o formulário, que é o Forms, vai colocar lá nome completo. Ela vai colocar o nome dela, Catiele Gonçalves, nananã, não sei se só aparece Gonçalves aqui para mim, mas ela vai colocar o nome completo dela. Em seguida, vai vir a pergunta: qual polo que você pertence? A Catiele vai colocar o polo dela. Digamos que o polo dela seja Guaraí. Aí, ela vai colocar lá o polo. Depois, vai ter dizendo que lá vai estar para marcar X. Vai ter os 5 polos, você vai marcar X naquele polo. Depois, vai estar perguntando qual é a escola que você pretende estagiar. Você vai colocar o nome da escola. Em seguida, vem a pergunta: qual é a cidade que essa escola está situada? Aí você vai colocar o nome da cidade. Então, se, por exemplo, você colocou lá Taguatinga, né? Tem a escola Aureliano. Então, você colocou lá a primeira opção, Aureliano, a gente vai tentar atender a sua primeira opção, que é a escola Aureliano. Mas você vai colocar também uma segunda opção, uma segunda escola. Aí você coloca a segunda escola e coloca o nome da cidade aonde essa escola está situada. Beleza? Então, preencher... O que eu vou falar para vocês? Prazos. Vocês, hoje, a professora... Eu vou colocar no grupo... Professora, não. Eu vou colocar no grupo Forms o link para vocês já abrirem o Forms. A partir de amanhã, vocês já vão abrir. Eu vou dar 5 dias para vocês preencherem o Forms. 5 dias a partir de segunda-feira. Então, quem quiser entrar amanhã e já responder, beleza. Mas vocês têm até sexta-feira, que é a nossa próxima aula, para preencherem o Forms. Vão preencher, aí digamos que a Catiele vai fazer dupla com a Geneide, vai fazer trio, a Catiele, Geneide e Gabriela. As 3 vão estagiar juntas. Elas escolheram a cidade de Taguatinga e elas escolheram a escola de Aureliano. Então, elas vão colocar lá o nome completo,
da Gabriela Dias, o nome completo da Geneide Porto, o nome completo da Catiele Gonçalves, e vão colocar o polo de cada uma delas. Digamos que as três são do mesmo polo, marca só um polo. Digamos que a Gabriela é de um polo de Paraíso, a Geneide é de Guaraí, a Catiele é de Dianópolis. Vão colocar lá, porque pode ser que você seja desses polos e o seu estágio vai ser no outro município, que de repente nem tem polo lá, né? Então você vai fazer, porque você mora lá. Então, aqui tem gente que é de Paraíso e trabalha lá no Bico do Papagaio. Então, essa pessoa vai fazer o estágio dela em outra cidade, onde está situada a escola que ela escolheu, porque ela mora lá, né? Mas ela vai preencher o form dizendo que ela é do Polo de Paraíso, beleza? Isso é muito importante, porque isso aí vai fazer com que o trabalho do professor Wesley funcione assim, ó, redondinho. Então, nós vamos precisar muito de vocês. Esse forms é o que faz o estágio ficar assim, redondinho, a gente não ter problema. Porque semestre passado nós tivemos muitos problemas, justamente porque emboloiou tudo aí, virou aquele caos. Mas esse semestre nós estamos engajados, eu, o professor Wesley, as tutoras, a Rosana, para a gente poder fazer a coisa acontecer sem atropelos. Por isso que eu estou falando aqui na primeira aula nossa, eu estou falando isso para vocês, combinando isso com vocês, porque se vocês fizerem a parte de vocês, eu faço a minha, Wesley faz a dele, os tutores, cada um faz a sua, todo mundo junto, vamos bombar. Beleza? Então tá, e aí eu vou precisar de quê? De prazo, eu acabei de dar um prazo para vocês. Esse semestre eu não vou ficar abre e fecha, professora, porque eu procuro ser humana com vocês, eu procuro compreender cada situação. Eu sei que tem muita gente que tem, né, dificuldade, às vezes, com a internet, ou que tem trabalho, ou faz outras coisas, enfim. Eu procuro ter, só que isso bagunça a nossa disciplina. Então, eu preciso da colaboração de vocês. Se vocês estiverem com dificuldade de cumprir com o prazo, não precisa comunicar para mim, não. Fala com a tutora presencial para ela resolver a situação com você. Até porque, gente, tem que constar no relatório dela, que vai constar no meu relatório, senão eu coloco lá quais as dificuldades que tem um campo do nosso relatório que pergunta quais as dificuldades que a gente teve naquele mês, que é mensal. Aí a gente coloca qual a dificuldade que eu tive. Ah, não tive dificuldade, porque ninguém me acionou, ninguém... Se vocês falaram direto comigo, eu resolvi a situação, no meu relatório vai constar, mas no da tutora presencial não vai. Ela vai estar com o relatório capenga, e isso significa que o curso não está funcionando do jeito que ele é para funcionar. O curso EAD, ele tem um jeito de funcionar, e o jeito de funcionar é através da plataforma. E para a gente trabalhar a plataforma da melhor forma possível, que é a forma correta, né, que faz a coisa fluir, é dessa forma. Vocês têm que estar sempre lembrando que lá, o curso de vocês está lá naquela plataforma AVA. Então, é lá que vocês comprovam que estiveram na aula, como? Fazendo atividade. Então, toda aula tem uma atividade. Toda aula vai ter uma atividade, vai ter um fórum, vai ter uma pergunta para você responder. Responda no dia da aula, porque no dia da aula vocês precisam assistir a aula. Se vocês responderam, é porque vocês estavam aqui e assistiram a aula. Se vocês não responderam, eu esqueci, estava fazendo não sei o quê, nananana, você tenta na segunda-feira ou na terça-feira já responder, para não deixar a outra sexta-feira, que já vai ter outra aula, sem responder o fórum da aula anterior, tá? Eu ainda não preenchi, no final eu abro para as perguntas, tá, Tainara? Pode ficar com a mãozinha levantada aí. Então, eu ainda não fui lá na plataforma colocar o roteiro da aula, nada, mas tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou estar colocando lá na plataforma, no fórum de hoje, dessa aula de hoje, eu vou colocar lá para vocês falarem sobre esses combinados, tá? E aí vocês vão explanar quais os nossos combinados. Vou repetir aqui, se você assistir a aula de novo, você vai entender. Preencher o forms até sexta-feira, que é a nossa próxima aula, que é dia 14. Então, até
Ou seja, prazo limite, dia 14. Porque no dia 14 eu vou trazer para vocês um outro instrumento, que é o termo de compromisso. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para a gente não ter atraso no estágio. Por quê? Atrasando o estágio, tem muitos alunos aqui, não sei se está aqui na sala ou se não está aqui na aula, mas dessa turma de letras, tem muitos alunos que estão devendo estágio 1, que não fizeram estágio 1, que não fizeram estágio 2, ou que foram reprovados. Ou não estavam matriculados, ou foram reprovados porque não realizaram o estágio. E precisa realizar o estágio, porque isso atrasa a vida de vocês acadêmica. Porque lá na frente só vai receber o diploma quem tiver feito os estágios, o estágio 1, 2, 3, 4, todos os estágios. Não dá para colar grau sem concluir cada etapa, cada estágio. Outra coisa que eu quero falar para vocês, né? Então, nós temos o fórum. Eu quero falar para vocês em relação aos relatórios. O que comprova que você realizou o estágio? O relatório final. O relatório final ele tem que estar postado na plataforma em PDF. E nós temos prazo também para postar. Quando fechar o prazo, não vamos abrir novamente para postar novamente. Senão a gente vai ficar só abre, fecha, abre, fecha. A gente precisa fechar para poder seguir com a organização da outra disciplina, do outro semestre. Por quê? Porque a gente também tem outras atividades, a gente também tem, né? A gente tem muitas outras atividades que a gente precisa cumprir prazos. E aí eu preciso que vocês colaborem com isso para que vocês não sejam prejudicados no curso de letras, que é o curso que vocês estão cursando, beleza? Então tá. O Forms, o relatório, vocês vão até olhar se vocês postaram, porque o relatório postado lá significa essa pessoa fez o estágio. Tá aqui o relatório dela. E em relação ao relatório, vocês... Lembra que das vezes passadas eu não reforcei isso, agora eu vou dizer para vocês, é um outro combinado nosso. Vocês vão comprovar com evidências que fizeram o relatório como? Através de fotos. Só vão tomar cuidado com as fotos para não aparecer rosto de criança, não aparecer criança, tá? Vão ser relatórios onde vocês vão colocar a escola, se você estava observando a sala de aula, você vai ter foto na sala de aula, procura não focar no rosto, procura tirar a foto onde os alunos estão de costas, é só evitar que apareça o rosto, né, que identifique o rosto na foto, identifique, ter esse cuidado. E aí vocês vão ter que ter fotos. A foto de um não vai se repetir na foto do outro, porque senão vai parecer que um copiou o relatório do outro. Ah, professora, mas eu fiz junto com a outra. Não tem problema. Ela tem uma visão, ela tem um celular para tirar foto, você tem outro celular para tirar foto, ou máquina fotográfica, enfim. Então, o relatório deve, no relatório final, constar fotografia de evidências de que você fez o estágio. A gente precisa comprovar, deixar comprovado que vocês realmente fizeram o estágio. Isso nós vamos falar mais para frente na aula específica disso, tá bom? Então, o fórum já falei, a questão dos prazos eu já combinei aqui com vocês. Essa disciplina nossa, de estágio 3, vocês vão fazer o quê? Vocês vão estar observando a aula de português, observando a aula de espanhol. É uma observação, vocês não vão atuar, não vão interferir, mas vocês vão ver, vão aprender a fazer um plano de aula, vão aprender a fazer um relatório de observação de aula de português, de aula de espanhol. Vocês estão vendo que a gente vai só avançando nas observações, né? E aí vocês, nesse estágio, o que vocês vão fazer é observar o que o professor faz na sala de aula, que metodologia ele usou, como que ele usou essa metodologia. Vocês não vão estar fazendo juízo de valores, não vão estar avaliando o professor, nada disso. Mas vocês vão estar observando o que ele usou, como ele usou, né? E isso que vai fazer o relatório de vocês. Isso também vai variar de um relatório para outro relatório. E aí vocês vão estar percebendo isso. Então, o foco do estágio 3 é planejamento de aula,
e a aula em si. Então, agora nós entramos na parte mais prática possível, que depois vai só, né, aprofundando mais ainda a prática, mas agora o primeiro passo que vocês vão dar no estágio 3 é o primeiro passo para sala de aula. Porque aqui vocês vão aprender a planejar uma aula. Aqui vocês vão aprender a dar aula sem dar aula, só observando o professor que já é formado que dá aula, como que ele deu aquela aula, que metodologia que ele utilizou, enfim, por aí vai. Tá? Então, essa é o foco principal do nosso estágio 3. Em relação ao termo de compromisso, o termo de compromisso que eu vou passar para vocês é aquele mesmo anexo, né, que vocês já conhecem. Aqui, nós vamos utilizar o termo de compromisso que é cobrado ou aceito pela Superintendência Regional. É um modelo, a gente vai passar esse modelo para vocês lá no grupo, tá? Mas o prazo desse modelo, eu vou deixar para passar esse termo de compromisso só na outra sexta-feira, porque para que vocês, essa semana, foquem em responder o Forms. Aonde vocês vão estagiar, com quem vocês vão estagiar. Beleza? E aí vocês vão estar depois fazendo o termo de compromisso. O termo de compromisso deve ser digitalizado. Então, você não vai poder, de outras vezes eu autorizei que podia fazer. Ah, professora, mas eu não tenho. Vão ter que procurar um jeito. Eu não tenho Gov. Vão ter que procurar um jeito de fazer a assinatura do Gov. Não dá mais. No mundo de hoje, gente, de internet, você faz uma educação à distância, um EAD, um curso UAB, né, na Universidade Aberta do Brasil. Como é que você vai fazer um curso desse se você não tem nenhuma assinatura digital? Do Gov, que é uma plataforma utilizada no Brasil inteiro, né? Então, vocês precisam buscar fazer esse cadastro, porque vai ter que ser assinado pelo Gov e vai ter que ser preenchido digital. Beleza? Podemos combinar isso? Dá um joinha aí, todo mundo, joinha, para ver se vocês estão aí, estão acordados, estão dormindo, se for embora. Isso, muito bem, Francisco. Então, o termo de compromisso é aquele termo. Por que nós vamos fazer também com antecedência? Para que o professor Wesley, quando ele estiver indo às superintendências regionais, ele já leva o termo de compromisso de vocês, porque é uma das barreiras que a gente encontra, às vezes tem lá assim, ó, teve superintendência que devolveu o termo de compromisso porque não tinha o número do lote da casa que a pessoa morava, não tinha o número do CEP. Então, gente, vocês precisam preencher o termo de compromisso todinho, verifica se está tudo preenchido bonitinho, para não correr o risco de brecarem o termo de compromisso de vocês, porque isso, se ocorrer isso, atrasa o estágio de vocês. A pessoa que mais nós todos zelamos por esses prazos para que vocês possam terminar o curso na época prevista, né, sem estar devendo nada de nota, de tudo, mas para isso a gente precisa muito, eu preciso muito que vocês façam essa parte de vocês. Cuidem de vocês, desses anexos, esses anexos que comprovam que vocês fazem. Então, que vocês fizeram, né? Então, o que vai comprovar que você realmente fez o estágio? Ah, tem um termo de compromisso, esse termo está assinado, esse termo foi entregue. Até porque a superintendência não autoriza que você entre na escola sem ter o termo devidamente preenchido e assinado por você, né? Por você. Então, deixa eu desligar aqui. Desculpa, gente. Então, deixa eu só desligar aqui. Pronto, desliguei. Voltando aos nossos combinados. Então, tem o termo de compromisso, tem os prazos, tem o formulário. Então, para essa semana, nós temos o Forms. Vamos ter lá também o fórum de debate. O fórum de dúvidas. Esse fórum de dúvidas, tudo que tiver de dúvida dessa aula aqui, quem não está aqui, que assistir a aula depois, vai colocar lá na plataforma a dúvida que teve. Professor, assisti a sua aula gravada, porém, eu ainda assim continuo com a dúvida. O que eu faço em Tananana? Aí
Coloca a dúvida lá e eu vou estar respondendo. Beleza? Ótimo. Então, agora, eu vou passar, tem algumas pessoas que estão com a mãozinha levantada, vocês segurem aí a pergunta de vocês, porque agora eu vou passar o cronograma, o que nós vamos ter, quantas aulas nós vamos ter, quando que vai ser a previsão, eu vou passar esse cronograma aqui para vocês agora, tá bom? Em seguida, eu vou abrir para as perguntas. Pode ser assim ou vocês já querem perguntar? Dá um joinha se pode ser assim. Isso, beleza. Então, vamos lá. Para cá. Tá. Não pensa. Ah, muito bem. Isso, tá todo mundo vendo? Dá um joinha aí, está todo mundo vendo. Ah, isso, muito bem. É porque eu estou aqui vendo também. Tá, então aqui o nosso cronograma 2026/2, é o segundo semestre de 2026, estágio supervisionado 3. Nossa primeira aula, que é hoje, dia 7/8, está aqui, explanação da ementa e do cronograma e o fórum geral. Eu vou abrir esse fórum, ainda não abri, ainda vou lá postar esse cronograma, vou postar o roteiro da aula de hoje, essas informações que eu passei, esses combinados que eu passei para vocês, eu vou também deixar postado lá ainda essa semana para vocês, para a partir da semana que vem vocês já terem tudo lá bonitinho, cada um no seu polo, beleza? Dia 14, a segunda aula, nós vamos ter o planejamento e a organização da aula pelo professor. Então, nós vamos aprender como que se faz um planejamento de aula, como que se organiza uma aula. Aqui vai entrar muita questão também da gestão de sala de aula, né? Junto com esse planejamento. Dia 21/8, nós vamos ter planejamento e organização da aula pelo professor, é um debate, aí vocês vão tirar dúvidas sobre aquilo que nós trabalhamos na aula 2, para que a gente não tenha, para que vocês possam... Qual é a ideia aqui? A ideia é que vocês aprendam como faz um planejamento, como se organiza uma aula, e depois vocês vão debater, porque vocês vão trazer experiências de vocês, ouvir experiências dos colegas, e aí a gente vai também sanando algumas dúvidas, nessa aula 3. Na aula 4, nós vamos ver práticas interacionais em sala de aulas. Aqui, nós vamos ver todas as práticas, metodologias que são utilizadas em sala de aula. E também vai ter o fórum de discussão. Eu vou deixar perguntinhas no fórum, porque tanto na aula 4 quanto na aula 5 vale meio ponto. Respondeu o fórum, participou do debate, respondeu o fórum, ganha 0,5. Respondeu o fórum de discussão da aula 4, mais 0,5. Dia 4/9, práticas interacionais em sala de aula, debate. Então, essa mesma aula que foi dada aqui no 4, eu vou repetir no 5, para que a gente possa fazer o debate e trazer as experiências de vocês, porque aqui entre nós temos diretor de escola, nós temos professores, né? Então, a gente já tem pessoas que têm experiência e vão estar trazendo também, compartilhando com a gente essas experiências. Dia 11, nós temos avaliação e acompanhamento da aprendizagem. Como que é feita a avaliação? Então, o que vocês viram, as práticas, primeiro vocês aprenderam a planejar a aula, organizar uma aula, vocês, enquanto professores, né? E depois vocês vão vir as práticas interacionais, depois avaliação e acompanhamento da aprendizagem. Como que é feita essa avaliação? Como que é feito esse acompanhamento? Se o menino está aprendendo, se não aprendeu. O áudio está muito baixo, professora. Meu volume está no máximo, gente. Vê se o seu tá baixo. Pode ser o seu, tá? Todo mundo está achando. Tá ótimo o meu áudio? Tá ótimo. É só para mim. Daniela, pode ser que o seu esteja, tá? Vê aí se você não está com a mão em cima da janelinha onde sai o volume, né? Ou então o seu volume pode estar baixo. Bom, aí nós temos aí depois, na aula 7, nós vamos ter o quê? O preenchimento das fichas, o template do relatório. Vocês já estão careca de saber isso aqui, mas aí a gente vem trazendo para o estágio 3, tudo focado no estágio 3. E o roteiro de observação.
Na aula 8, eu vou falar de clima organizacional. Nós temos um protocolo na Secretaria Estadual da Educação, e aí eu vou trazer esse protocolo, e aí nós vamos olhar para esse protocolo e tentar elaborar como se cada um fosse, trabalhasse numa escola, e aí vocês vão estar fazendo a rotina da sua escola para que a escola tenha um ambiente acolhedor, um ambiente humanizado. Essa rotina, essa cultura de paz, essa cultura do cuidado, ela, nesse clima organizacional, nesse protocolo, vai te dar diretrizes para construir a sua própria forma de acolher, a sua própria forma de humanizar a sua escola. Por quê? Porque você conhece a sua comunidade escolar. E a partir desse conhecimento seu é que você vai elaborar estratégias. Então, esse protocolo é só para te dar base de direcionamento. Ele vai te dar um direcionamento, mas ele não vai trazer uma receita pronta para você chegar e aplicar, porque as realidades são diferentes. E eu acredito que o protocolo, ele ajuda vocês a terem esse... Não partir do nada, você vai partir de um ponto que é dessas diretrizes. E a partir daí você dá os próximos passos, né? Em direção à cultura do cuidado e à cultura da paz, que vai trazer para a sua escola, isso vai ajudar muito na sua sala de aula, na sua aula de português ou aula de espanhol, se a escola for essa escola que tem um clima organizacional favorável, positivo, saudável, né? Aí, aqui em outubro, eu tirei o mês de outubro para a gente fazer o estágio. Coloquei essas datas aqui, né? Se tudo der certo, para que vocês possam fazer o estágio. Não precisa se desesperar que vai ser exatamente nessa data, não. Isso aqui é um planejamento que eu fiz. Vocês viram que no semestre passado nós fizemos um planejamento e não conseguimos executar da forma que foi. Mas nós vamos tentar fazer isso aí, tá? Dessa forma aí. Por quê? Porque vocês não vão interferir, mesmo se a escola tiver nessas datas, com um planejamento que comprometa a ida de vocês lá, vocês continuam no estágio 3, vocês continuam com a observação que não interfere na sala de aula, não interfere na aula, né, dos professores, porque vocês estão ali só mesmo observando. Em novembro, na aula 15, nós vamos ter os seminários, que aí vocês já foram, já estagiaram, já aprenderam a fazer o relatório, que vocês já sabem fazer o relatório, não vai mudar muito disso. O que vai mudar? O que vai mudar do relatório é o que vocês estão observando, que dessa vez vocês vão estar observando a prática do professor na sala de aula. Então, ele dando a aula dele de português, ele dando a aula, eu estou falando ele, mas pode ser ela, né? Ela dando aula de espanhol. No dia 16, aula 16, mesma coisa, a gente repete, naquela mesma organização que a gente faz sempre, que funciona, 2 polos fazem na aula 15, 3 polos fazem na aula 16, pela quantidade de estudantes. Vamos tentar fazer em 2 aulas. Na aula 17, nós vamos ter o quê? A entrega do relatório. Aí vocês já socializaram, aí vocês já escreveram o relatório em Word, as fichas preenchidas você já deixa em PDF. E o relatório você coloca aqui, não coloca o definitivo não, aqui em Word, essa data. Na data do dia 4/12, entrega final do relatório em PDF. Nós vamos tentar fazer aqui nessa entrega do Word, eu vou tentar fazer nessa aula 17, vou pegar alguns relatórios para a gente poder fazer aquela socialização, né, tira dúvidas, compartilhamento do que foi feito nesses relatórios. Vamos ver se eu consigo fazer o máximo de relatórios, tá bom? E aí nós fechamos o nosso semestre dessa forma. Relatório em PDF, volta a repetir em PDF. Vocês precisam postar, vamos sempre estar cumprindo os prazos. Terminou o prazo, não vou reabrir, porque o nosso combinado de hoje é que eu não vou mais reabrir nenhum tipo, aumentar o prazo para ninguém. Para ficar justo com todo mundo, né, e todo mundo se empenhar. Quem perceber que não vai conseguir cumprir o prazo, já corre e aciona a tutora presencial para dizer para ela o porquê que você não pode, para ver se ela tem como ajudar vocês
como fazer, de que forma vai fazer, qual estratégia vai usar para poder para poder cumprir com aquele prazo, tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês a cumprir com os prazos. E aí vocês vão estar informando isso para a tutora presencial, beleza? Então, agora eu vou parar de compartilhar aqui. Isso. E voltando aqui para a sala de aula com vocês. Estamos em 42 pessoas. Agora eu vou abrir para as perguntas. Tá, aqui na ordem, tá a Tainara. Oi, Tainara. É Tainara. Isso. Tainara, tá boa, querida? Tá bronzeada? Então, Juliou com muita praia. Boa noite, professora. A paz de Cristo. Tudo bem, querida? Amém, a paz de Cristo. Tudo ótimo, graças a Deus. E aí, como foi as férias? Tudo bom? Ótimo, estava falando com o pessoal que chegou aqui mais cedo, que eu fiquei, essa férias de hoje eu tirei para ficar com os meus 3 filhos. Aí nós fomos à praia, no interior de São Paulo, foi maravilhoso. Olha só que maravilha, muito bem. Professora, é porque a minha internet estava muito ruim, eu entrei um pouquinho depois, né? Mas quando eu entrei, a senhora estava comentando, é só para confirmar mesmo que a nossa prioridade até sexta é para preencher o form, certo? E aí Perfeito, a gente Tainara. pode escolher a escola, Pode. pode continuar com a mesma dupla, ou Mesma vai. dupla, se quiser a mesma escola, quem tiver tudo ok com a mesma escola, nem coloca a segunda opção, coloca só a primeira opção mesmo. Que aí eu já vou saber, se tiver só uma opção, eu já vou saber que é porque você já está fazendo naquela escola, já está tudo alinhado lá, e vocês podem continuar na mesma escola, sem problema, tá? Ah, não, então é isso, professora, perfeito. A gente vai buscar continuar na mesma escola, viu? Ótimo, maravilhoso. Pode, vai, então já vai lá e preenche o Forms, tá bom? Lembra que O- tem que ter o nome completo seu, o nome completo do Bené, o Bené que faz com você, né, Tainá? Isso, Aí o nome completo do Bené, o polo de vocês, que é Pedro Afonso, os dois são de Pedro Afonso? Isso. isso, Aí lá, aí o nome da escola e o nome, ah, lá, o Bené já falou que sim. E aí, e aí o nome da escola e o nome da cidade que a escola está situada, que no caso de vocês é Pedro Afonso também, aham. tá? Professora, aqui em Pedro Afonso a gente não tem tutora presencial, Vai acredita? ter, já passou, já foi aprovada uma, nós já temos em todas, tá bom? Ah, que Eu estava em maravilha. reunião hoje com a professora, com a coordenadora Silvéria, professora Silvéria, e ela me deu essa informação. Todos os 5 polos agora já têm tutor, porque eles ainda não chegaram, porque está no processo, sabe? Agora vai publicar o nome deles e tal. Tá bom? Perfeito, então, Cada polo vai ótimo. ter seu tutor presencial. E a previsão do estágio mesmo é para outubro, certo? Outubro, essa é a nossa previsão. Nós vamos fazer de tudo. Eu ia falar das tripas coração, mas tá gravando, né? Mas é das tripas coração para poder a gente conseguir fazer tudo do jeitinho que nós estamos programando aqui. Se todo mundo fizer a sua parte, em outubro vocês realizam o estágio e aí pronto, fica livre e não tem dificuldade, né? Porque a minha preocupação com vocês em relação ao estágio é quem está devendo, porque quem está devendo o estágio, por lei, o que tem que acontecer? Tem que ter a reoferta. Então, a Unitins vai se organizar para dar essa reoferta. Quando abrir a disciplina para reoferta, aí essas pessoas vão poder fazer. Então, é muito importante que ninguém perca o seu momento de estágio. Então, todo mundo que está aqui, que tiver feito o estágio 1 e o 2, está no 3. Isso é ótimo, porque aí vocês não estão com nenhum atraso. Tá bom? Tá ótimo, professora. E o prazo das atividades é 15 dias, certo? Mais Sim, ou menos? mais ou menos 15. Mas eu sempre vou estar falando no dia que eu abrir a atividade, eu vou dizer, olha, até dia tal. Aí vocês já estão sabendo já. E já anota para poder fazer naquele prazo, beleza? É só 10, professora. Isso, não tem motivo para ser menos que 10, né? Muito obrigada. Ah, por nada, querida. Beijo. Bom te ver. Agora é a Nilcelene. Pode baixar a mãozinha, Tainara, por favor.
Boa noite, professora. Boa noite, querida. Algumas das minhas dúvidas a Tainara já sanou. Obrigada, Olha, colega. tá vendo? Que bom, que bom. Só quero saber da senhora quantas pessoas poderão estar no grupo do estágio. No máximo 3, né? Que eu acho que 3 é um número bom. No semestre passado, eu acho que eu autorizei para um grupo, não sei se 1 ou 2, para ficar 4 pessoas. Se tiver funcionado bem, a gente pode permanecer e tá tudo bem, tá? Tá, Mas lá no Forms só tem a opção de individual, dupla ou trio. Então, quem for colocar de 4, que seja só os que já fizeram e deu certo, tá bom, gente? Não vamos abrir para 4, não. tá ok. E a gente aquele relatório do estágio anterior, a gente ainda vai precisar mandar ele em PDF para a senhora ou já sanou? Não, quem não postou vai ter que postar. Eu vou abrir lá novamente para vocês postarem, porque tem que estar postado lá. Eu não consigo postar por vocês. Porque eu consegui postar só no Word. Tem que postar em PDF. Todo mundo vai ter que postar. No dia que eu abrir, eu aviso para vocês e aí falo, ó, gente, de hoje até tal dia para vocês postarem. Dou mais 5 dias, porque aí também não justifica estar mais dia do que 5, né? 5 dias por quê? 5 dias úteis porque é de uma sexta que eu falo com vocês até a outra sexta, que é a outra aula. Próxima aula. Tá? Tá ok. E estou aguardando a reoferta do estágio 1. Ai, que bom, Selena. Estamos organizando aí para poder atender logo vocês e regularizar a vida de vocês, tá bom? Tá ok, professora, obrigada. Eu que agradeço. Vamos juntas. Vamos. Deus, Irene, pode baixar a mãozinha, Nislene. Nislene. Deus, Irene. Oi, oi, oi. Oi, deixa eu ver sua cara, Deus, Irene. Mostra aí, Professora, bronzeada. hoje eu nem joguei a pedra no leão, ele correu, não deu não. Nós estamos acostumados a te ver desse jeito aí. Aí, ó, mesmo jeito, de toda a vida. E professora, Oi. algumas perguntas minhas também já foram sanadas. Ótimo. Mas pode É porque eu fiquei devendo o estágio 2, né? perguntar. Eu não sei o que foi que deu, eu sei que eu assinava, e aí a Silvéria devolvia de novo, tem que assinar de novo. Resumindo, foi umas 30 vezes lá e 30 vezes voltou, e aí eu falei, vamos ficar quieto aqui mesmo, esperar esse negócio, né? E aí também estava bem no final do bimestre trabalhando e estava muita correria. Então, aí eu quero saber assim, eu vou estar o segundo, vai ser antes do terceiro ou... Não, você vai fazer o terceiro normal, porque o segundo você só vai fazer quando abrir a reoferta. Enquanto isso, você vai seguindo, vai para o 3, vai para o 4, vai para o 5. Um é independente do outro, só que você não cola grau se tiver devendo algum para trás. Entendeu? Isso aí que é a preocupação. Não, mas não vai ter, porque até lá a Unitim se organiza. O que você não pode, hipótese alguma, é perder a reoferta. Aí, ferrou. Entendeu? Mas, por enquanto, tá tranquilo. Você vai fazer o 3 e esquece que não fez o 2. Só fica atenta. Na hora que a gente for abrir a reoferta, nós já temos o nome de quem tá precisando fazer. É com essa lista que a gente abre a reoferta. A gente vai juntando mais estudantes, né? Para poder abrir. Abriu a turma, aí a gente dá aquele estágio naquele período, tá bom? Certo. Obrigada. Não vai interferir em nada desse estágio 3, viu, Desirene? Por nada. Muito obrigada. Por nada. A Caroline disse que vai precisar da reoferta também. Ficar de olho, nós vamos falar para vocês, nós temos o nome de vocês, tudo organizadinho, de quem está precisando, a gente sabe quem está precisando, então vocês vão ser informados, vão receber e-mail, que vai ter a reoferta do período tal, fiquem tranquilos, tá bom? Vamos focar aqui no 3. E não percam a reoferta, por favor. Raislane, agora é com você. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, tu está com dois computadores, me deixou confusa agora, viu, Raislane? Vou tirar aqui. Desligar. Não, pode ficar, meu bem, pode ficar. É só porque me confundiu, mas não, pode ficar. É porque eu estava com o tablet aberto, que fica bem não tem problema não.
E professora, Ah, é o seguinte, eu estou com uma dúvida pertinente. Eu iniciei o curso e nós temos a oferta de letras e espanhol, certo? certo. E assim, onde a gente atua, na rede estadual, na rede municipal, nós sabemos que é letras em inglês, não tem um espanhol. Hum. E assim, eu estou meio frustrada porque essa graduação na qual eu estou fazendo agora é para eu atuar na disciplina de inglês, porque tem uma carência muito grande aqui no nosso município. E Uhum. aí eu estava estudando a respeito e parece-me que eu vou ter que fazer uma complementação, Mas é certo? tranquilo, Raislane, é tranquilo Por fazer quanto tempo, professora? no máximo que você leva um ano. Toda complementação é um ano, aí você vai ser o que é legal, você vai ter duas habilitações, você vai ser habilitada para português, espanhol e também inglês. Não poderia fazer ela antes de graduar, não, né? Para terminar tudo junto. Olha, só se tiver uma oferta, aí você tem que encontrar a universidade que vai fazer concomitante. Tem que dar uma olhada na legislação. Eu não vou saber te dar a certeza disso, não. Não, né? Entendeu? Mas, É, de toda forma, porque como é linguagem, a língua é uma língua diferente das duas que você tá formando, né? Está se licenciando, eu não vou arriscar dizer que pode não, mas, de toda forma, a instituição que você for fazer é que vai te dizer se vai ser concomitante, ou seja, se você vai poder fazer ao mesmo tempo, ou subsequente. professora, Normalmente, ela é depois, tá? Quando você vai certo. complementar, complementa-se depois. Mas pode ser que tenha essa opção aí, eu não posso te afirmar. Professora, e também. Ah, desculpa, interrompi. Não. Com relação aos estágios, né? Como a gente vai ter esse acompanhamento mais na área do inglês e muito pouco a gente vê o espanhol, então seria interessante a gente ser, como é que fala? Orientado, porque o espanhol não tem, né? Na nossa rede, no nosso estado, infelizmente não tem. E aí eu tô na dúvida, como é que eu vou acompanhar o espanhol, né? Não. Ah, você está falando no No estágio? estágio, no estágio. Não, a escola que você escolheu não tem espanhol, você vai observar português. Aí eu só vou confirmar com a. Eu acredito que não vai, mas eu tenho que perguntar para a Silvéria. Eu vou perguntar para a Silvéria e passo para vocês, se vocês vão. Mas eu acredito que não vai observar em inglês, não, porque vocês estão habilitando, né, em espanhol, não justifica Isso. vocês Não irem acompanhar inglês. Não, eu acredito que não. A existe. menos que seja uma. Não, mas eu acredito que não. Uma observação de uma língua estrangeira, Uhum. né? A menos que seja para ir. Mas aí, para responder isso aí, eu preciso confirmar com a Silvéria, porque se for uma observação só de. Vamos observar como que o professor trabalha uma língua estrangeira, né? Que método que ele usa, porque ele vai usar um filme, usou uma música, porque aí vai ser a mesma coisa do inglês para o espanhol, aí pode ser, vai ser a mesma coisa, porque ali você não vai estar trabalhando a língua estrangeira, você só vai estar observando o professor de português dando uma aula de uma língua estrangeira, Isso. né? Então, provavelmente, é rico que vocês assistam. Eu diria que era para assistir a de inglês, mas eu preciso confirmar com a Silvéria e dou essa resposta para vocês na próxima aula, tá bom? Ok. E Já vou colocar professora, aqui. Vocês vão observar a aula de inglês. Porque aí, o que vocês vão fazer? Porque aí vocês vão observar o quê? Como que o professor... Porque vocês vão ter um parâmetro de comparação também. Assim, ele exatamente. escreveu de português... de português, o de inglês, ele precisou usar outras ferramentas. Ele usou música, ele trouxe jogos, ele trouxe coisas lúdicas, nananana, materiais lúdicos, né? Eu acho que é interessante assistir. Sim, Né? muito interessante. É. E assim, eu quero agradecer, né, primeiro a Deus e as suas aulas bastante rica de informações, de conhecimento. Eu tirei simplesmente 4,10 no Ai, que gracinha. e na A2, 2,10 em cada um. Então,
Eu mostrei para minha secretária de educação as minhas notas, porque também eu estou tendo essa liberdade também para estar fazendo estágio com eficácia. Eu tive todo esse tempo, essa demanda de tempo, porque para você realizar um estágio, mesmo que você já tenha uma graduação, você tem que ter uma demanda de tempo, você tem que ter uma disponibilidade, tem que ter uma liberdade, porque a sua mente ela tem que estar focada naquele objetivo para que venha obter seja satisfatório, sabe? Sim. Eu sou muito grata a Deus, né? E por você ser essa professora maravilhosa. Obrigada. E vocês são maravilhosos. O que me faz ficar aqui hoje, eu estou super cansada, porque eu estava a semana inteira em Porto Velho, estudando, a gente estava numa reunião do FONSED, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação. Vocês sabem, eu sou conselheira estadual de educação, então eu estudo legislação, eu acompanho os regimentos, os atos das escolas. Então, assim, eu tenho uma experiência na rede, porque eu sou professora da rede já há muitos anos, pela secretaria, né, a minha experiência enquanto educação básica é de gestão, dentro da SEDUC, mas conhecendo a dinâmica da escola, conhecendo a parte da legislação, conhecendo e contribuindo. Então, eu vejo que dando essa disciplina de estágio para vocês, é bom para vocês e é bom para mim, porque eu sei que eu estou contribuindo com vocês que vão entrar na rede, já estão na rede, não tem outro caminho. O caminho vai ser vocês estarem aqui junto com a gente, e aí eu fico muito feliz de estar podendo contribuir com vocês. É só por isso que eu não desisto. É porque eu sei que isso vai fazer toda a diferença para os nossos estudantes, no estado todo, né? Porque assim, eu estou com os meus filhos praticamente criados, eu tenho um que ainda está no ensino médio, mas não adianta, a gente não pode viver o mundo achando que é só os filhos da gente. A gente tem que contribuir com todos, e eu quero passar isso para vocês, porque quando a gente forma professores, vocês vão ser professores, alguns já são, mas vão ser licenciados para serem chamados e contratados, né, como professores de português e professores de espanhol, e aí vocês precisam ter esse comprometimento com todos esses estudantes. Então, assim, são quase 200 mil estudantes na rede toda do estado. Aí vem município, aí vem escola particular. Então, assim, o compromisso nosso é com todas essas pessoas, né? E, professora, eu gostaria de estar fazendo um pedido, rapidamente, assim, que você leve para o polo, né, da Unitins, para a superintendência, essa parte aí, para no final ou antes estarem ofertando essa complementação, porque a nossa rede municipal, a nossa rede estadual, ela é muito carente da disciplina de inglês. Inclusive, na rede municipal de ensino, na qual eu estou atuando, eu preciso ter essa graduação para que eu venha atuar, porque na rede na qual eu atuo, não tem ninguém efetivo na área para contratar um rapaz que recentemente foi um Deus nos acuda. Não, Raislane, é assim, e é legítimo esse seu pedido, vou levar para a Silvéria, porque aí vocês vão sair ganhando, porque vocês vão estar com a habilitação de espanhol e vão estar também com a de inglês. É porque mesmo você não passando no concurso, se não tiver concurso nos próximos anos, você fica, a gente tem a garantia de que você vai ser a pessoa contratada no seu município, porque a pessoa mais próxima é aquela que vai conseguir ficar e dar aula, né, e vai estar habilitada, vai ser você mesmo, vai ter e no meu município, eu dou aula, no caso, se fosse para eu estar atuando, eu teria que dar aula na rede, atuaria na rede às 40 horas, tem toda uma demanda, toda uma logística para dar aula, e nós temos o nosso currículo próprio, tem a disciplina de inglês, por isso a necessidade de ter outra graduação, e tem outros colegas que têm graduação em letras, só que tem que ter as disciplinas específicas para que complemente, né? Outra colocação que eu gostaria de estar
Eu queria fazer outra colocação, mas infelizmente eu esqueci agora no momento. Mas é isso, Não tem professora. problema não. Quando você lembrar, você coloca lá no fórum, tá? Tá Da bom. aula de hoje. No fórum da aula de hoje, você coloca, professor, lembrei. Aí coloca, porque aí a gente compartilha com os colegas. Não, tá ok. Por enquanto é só, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Agora vamos finalizar com a Gabriela. Boa noite a todos. Consegue aqui a câmera, Gabriela? Eita, eu tô com o leão também, igual a nossa colega. Tá ótimo. Enfim, e de encontro que a Raislane falou, eu queria ver, professora, se existe a possibilidade do convênio com o Instituto Federal. Aqui em Pedro Afonso, a gente tem o polo, né, tem o campus do IF, e eles têm aulas de espanhol. E o que é interessante, a gente poder assistir uma aula da área na qual a gente está atuando. Com certeza. Vou ver essa possibilidade também com a Silvéria, e essa resposta eu trago para vocês na próxima aula, tá bom? Tá bom. Vou falar sobre a complementação pedagógica de inglês, porque a rede necessita do inglês, né? Sim, e vou sim. falar sobre o convênio com a FTO, porque aí já... Pedro Afonso, né? Isso. Tá. Próxima sexta eu já trago a resposta para vocês. Tá ok, então. Obrigada. De nada, beijos. Pronto, gente, podemos encerrar, então? Tem perguntas? Tem alguém que quer fazer pergunta? Olha, foi maravilhoso estar aqui com vocês novamente. Hoje a programação realmente era essa, apresentar a disciplina, fazer esses combinados com vocês, explicar para vocês como é que vai acontecer, qual a dinâmica, né? E reforçar a questão de que o curso é um curso à distância e para que eles ocorra da forma, como é para ocorrer, né? Da melhor forma, é a forma que é a forma certa de ocorrer. A gente precisa de estar acessando, acionando a plataforma, trabalhando na plataforma e acionando também esses profissionais, que é o tutor presencial que vocês vão ter, cada um vai ter o seu, no seu polo, que vai acionar o tutor EAD, que vai me acionar também. Isso não quer dizer que vocês não vão poder falar comigo, vocês podem falar comigo a hora que vocês quiserem, é só para a gente deixar registrado na plataforma as nossas dificuldades, as nossas demandas, porque isso aí comprova de que o curso EAD ele é um curso que está funcionando da forma como ele foi previsto, tá bom? Um beijo grande, bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos para a praia domingo. Vamos pra praia, gente. Aceitei os convites já, hein? Deixa. Gravação, parar de gravar. Boa noite, boa noite. Boa noite.